Maravilha. Só lembrando, né? Nós estamos estudando o livro Espírito da Verdade. Hoje nós temos, através das cartas de Allan Kardec, né, a confirmação que esse Espírito da Verdade é o nosso mestre do amor, né, Jesus. Isso é muito legal, apesar de ter todos os indícios, né, que realmente é o mestre que estava ali falando, pelas mensagens do Espírito da Verdade, mas é muito legal. E nesses momentos que nós estamos vivendo agora, né, de guerras, de incertezas, de tanta confusão, a gente sempre lembra aqui dessa passagem de Jesus, né, junto com os discípulos tudo apavorado, né, com a situação, e ele fala assim: "Ô, turma, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais." Ele está sempre presente aqui com a gente, o mestre Jesus, né? Bom, deixa eu voltar lá um pouquinho. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né? E no item 9. E dessa passagem do Evangelho, a Meimei vai trazer para a gente uma mensagem que nós ainda não estudamos. Nós estamos estudando primeiro a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender o máximo que nós conseguimos, para depois ver a profundidade que Meimei nos traz sobre essa mensagem. Nós paramos aqui, ó. Nós estávamos falando da questão da reencarnação, né? E algumas pessoas que isso repugna, né? Porque fala assim: como que pode outra pessoa vir a reencarnar na minha família, um estranho, né? Então, e partilhar, né, das afetuosas simpatias de que são ciosas, né, que são cuidadosas, né, que elas são ligadas. E muitas vezes, né, a misericórdia divina permite que espíritos mais evoluídos venham a reencarnar em nossas famílias, como também espíritos menos evoluídos, né, do que a média da família. Para quê? Para que eles possam, através do exemplo, seguir na sua caminhada, né? Nós discutimos um pouquinho sobre isso e vemos aqui, esse é o grande ponto, né, de diferença entre a doutrina cristã trabalhada dentro do Espiritismo em relação às outras doutrinas cristãs que não aceitam a reencarnação, né? Elas, por enquanto, né, não oficializaram isso. Já há um movimento, né, dentro da própria Igreja Católica, entre as pessoas que estudam, né, a teologia, que estudam a questão da doutrina cristã. Nós sabemos disso, né, por alguns contatos que nós tivemos com a irmã Aila, que é uma madre superior, que comenta isso. Ela participa de reuniões do pessoal do Espiritismo, lá o pessoal do C, o Haroldo, tem muita amizade pelaquela turma lá. E muito interessante a irmã Aila falando, ela faz algumas palestras, ela faz alguns cursos, ela cuida, né, lá em Fortaleza, de um grupo muito grande. Ela tem um trabalho de caridade muito extensivo e tudo, então ela busca ajuda em todos os pontos para que ajude ela a continuar com a sua tarefa de benemerência, né, que ela faz lá, os trabalhos de ajuda que ela faz. Tá? Ela adora o livro Paulo Estevam, estuda Paulo Estevam, ela é doutora, e uma das teses dela, ela trabalha em cima das cartas de Paulo. É muito interessante a gente ver que a ideia da reencarnação aqui no Ocidente, porque no Oriente sempre foi um ponto de aceite normal para eles. A única diferença entre a visão reencarnacionista do Espiritismo e a visão reencarnacionista do hinduísmo, do budismo, e entre outros, é a questão que lá eles aceitam a retrogradação do espírito, ou seja, a pessoa pode vir a reencarnar num inseto, num animal como um cachorro, um leão,
quando ela comete alguns enganos. Então, ali tem uma visão punitiva que nós, a doutrina espírita, sabemos, né? Que a reencarnação dos humanos só vai acontecer dentro do ambiente humano. Não vai haver o retrocesso, o espírito não retroage. E isso, dentro dessas outras doutrinas reencarnacionistas, é permitido. Então, a gente vai vendo os pontos, né, de congruência e os pontos de incongruência em relação às crenças. Mas hoje o mundo caminha, né, muito em direção a aceitar. Quando eu falo mundo caminha, porque falta chão, muito chão, né? Porque hoje o mundo está extremamente materialista. Mas a falta de fé tem trazido tantos distúrbios entre a humanidade que, com certeza, a doutrina dos espíritos vai ser um ponto, né? Um ponto de apoio no futuro, sem dúvida nenhuma, para todas as religiões, inclusive para que os materialistas tenham a chance de repensar a sua posição. É muito interessante. E falando em amor, não tem prova maior de amor do que a reencarnação. E a misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que nos permite esquecer as coisas ruins, né, que nós praticamos, também as coisas boas, porque as duas seriam prejudiciais à nossa encarnação atual. Uma, das boas, a gente se sentiria orgulhoso, né, disso que nós fizemos, e as ruins, a culpa poderia tomar conta de nossos corações e não faria bem para nós. Né? Então, as duas situações, agradecemos, né, o esquecimento. Se alguém perguntar por que a gente não sabe, é porque é para esquecer mesmo. Né? E é muito bom que a gente não lembre. A gente consegue conviver com as pessoas, a gente consegue, vamos dizer, aprender a amar aquele que antes nós não amamos, né? Que a gente via como inimigo, hoje a gente passa a ver como amigo, e a vida vai ganhando a dimensão maior do amor. Né? Que às vezes é tão difícil amar o inimigo que ele nasce com a gente para a gente aprender a amá-lo. Ele vem como um filho, vem como uma esposa, vem como um pai, vem como uma mãe, e a gente depois olha assim, olha que bobagem, eu brigava com ele, hoje eu amo tanto, né? Gosto tanto dessa pessoa. Então a reencarnação é isso, né? Ela faz parte, clarim, clarim, da lei do amor. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente os demais. Esse é o pepino, né, gente? Cuidado, né, de fechar o coração da gente nessas circunstâncias. Todos são nossos irmãos. Às vezes eu brinco, a gente brinca aqui entre nós, eu e a Cláudia, e está assim, até aquele que está prejudicando, está fazendo, é nosso irmão, é filho de Deus também. Só que nós não viemos para cuidar deles. Quem vai cuidar deles é Deus. Né? Então a gente não tem que julgar ninguém, não tem que tomar partido de um lado, partido do outro. O que nós temos que estar cuidando da gente. Né? Cuidando das nossas imperfeições, que já dá um trabalho danado. A gente vai ficar preocupado com a imperfeição dos outros, né, gente? Então, abrir o coração para o mundo, né? O Faustinho quer falar. Ô, Faustinho, por gentileza, Fausto, tens a palavra. É, quem vai cuidar deles não é Deus, não. É a consciência. Ela vai cuidar deles e do destino deles. O ponto de partida vai ser aqui. Vão deixar o corpo e vão retornar. Agora, para onde eles vão retornar é para onde a cabeça deles estão. É onde o pensamento deles estão. Então, se os pensamentos estão no egoísmo, na maldade, no orgulho, na vaidade, no poder, é para lá que eles vão, né? Junto com aqueles a que eles têm afinidade. E aí, a misericórdia divina, que ela é perfeita, ele vai deixando ele lá, né? Até que chega a hora que ele fala assim, bom, eu quero reparar.
E aí ele volta. Veja, realmente Deus só vai interferir nisso tudo quando ele vê, bom, ele está chegando no limite mínimo dele. Então nós temos que tirar ele daí. Aí ele providencia, né? Aí vem um caso mais conhecido nosso, para quem lê o livro Libertação, o caso do Gregório. Envia um grupo de espíritos para lá, a pedido de uma mãe. E essa mãe fica ali quietinha, no lugar dela, só observando o trabalho deles. Então, eles vão, se juntam a uma equipe para acompanhar o que eles fazem, como sendo espíritos maus, vamos colocar assim esse mal entre aspas, né? E vão fazendo. E quando surge a primeira oportunidade deles mostrarem para aquele supervisor direto do Gregório, né? Eu sempre esqueço o nome dele, que ele fazia mal para a moça que o Gregório queria, mas não conseguia ajudar a filha. E aí a equipe de André vai lá, não, nós te ajudamos. Aí ele desperta nele uma gratidão diferente daquela que ele tinha pelo Gregório. Porque pelo Gregório ele tinha uma gratidão, assim, vamos dizer, de ele não ter sido talvez castigado por ele, mas ter que fazer as coisas que ele pedia e conseguir as coisas que ele precisava muitas vezes. Então, veja, são duas gratidões diferentes. Uma é a gratidão da obrigação e a outra é a gratidão do amor. Isso mesmo. E aí a mãe, no finalzinho, ela chega e diz para ele: meu filho, eu sempre estive perto de você. E aí todo aquele pensamento dele, aquele jeito dele de maldoso, vamos dizer assim, de vingativo, se desmancha. Ele simplesmente ele dissolve. E aí ele se sente novamente amado. Então, todos, como você falou, Antônio, todos somos irmãos, até os nossos inimigos, mas nós ainda não somos, nós ainda não estamos preparados a ponto de um Chico, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce e de tantos outros que vieram, né, de estender a mão para uma pessoa dessa e dizer para ele: o que eu posso fazer por você, meu irmão? A gente faz pelos amigos, pelos entes queridos, mas e devemos nos cobrar disso? Bom, se soubermos que somos capazes de fazer, devemos sim, e devemos. Se não, temos que esperar a oportunidade que Deus nos vai dar até chegar nesse ponto. Foi o caso de Francisco de Assis, né? Veio a ponto de largar tudo e cuidar de todos. Então, a gente caminhando devagarzinho dentro das nossas possibilidades nessa encarnação e dela se preparando para outra, a gente vai chegando lá. Mas temos que cuidar primeiro da gente, não podemos descuidar. É isso mesmo. Porque nós somos os primeiros a responder pelos nossos atos. Você não vai chegar lá, Antônio, e falar assim: bom, ó, o seguinte, o Faustinho fez isso, mas isso foi culpa minha. Não, pode parar. Isso foi a responsabilidade dele. Então, não tem jeito. E Deus está lá sentadinho olhando
Ah, como é que você fala, Antônio? Ah, seu danadinho, hein? Você está querendo dar o jeito. Deus é danado mesmo. Você está querendo dar o jeitinho brasileiro aqui? Não, aqui não tem jeito, não, seu danadinho. Você pode ficar tranquilo que você vai, né? Você vai ter que cumprir isso daí. Eu tenho meditado muito, nós estamos vivendo esse momento de guerra e, tem acontecido muita coisa, né? Aí eu estava pensando nessa situação que nós estamos vivendo, aqui mesmo no Brasil, né? Toda essa. Eu estava. Tem uma pessoa que eu acompanho, o Tony, do Arcas, né? E, ele é uma pessoa que fala as coisas muito abertamente com o grupo dele, ele é uma pessoa que trabalha muito nessa questão de desobsessão, de cura, muito interessante o trabalho que ele vem fazendo. Aí ele fez uma pergunta para o pessoal, falando, quantas vezes vocês já oraram para o povo iraniano? Vocês já oraram para o povo ucraniano? Vocês já oraram para o povo de Israel? Vocês já oraram para o povo americano? Está envolvido nesses conflitos, né? Já oraram pelo povo que está na Europa? Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, a gente às vezes ora, né, para os dirigentes, para que eles tomem decisões mais sábias e tudo, mas eu fiquei pensando, falei assim, orar para que eles tenham força, né, para que nós tenhamos força para suportar aquilo que nós temos que suportar. E quando vem essas provas coletivas, e é permitido dentro das leis divinas, e tudo está dentro das leis divinas, nada está acontecendo fora das leis divinas. Que é a lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei central. Se quiser saber os detalhes, estuda as outras leis. Mas a lei central, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade. Não existe justiça sem amor. Então a gente está vendo tudo isso acontecer, mas nós não temos como tomar muito cuidado, não tomar partido. Falar, eu acho que está certo mesmo, tem que acabar com aquele lado, tem que jogar bomba mesmo, que o povo lá não sabe, quer lá. Não façam isso, porque existe um negócio chamado pensamento, e a gente entra em sintonia e começa a absorver todos aqueles miasmas. Aí fica perturbado e não sabe por que está perturbado. Né? Fica perturbado, não sei por que eu estou meio zuretado. Será por quê? Muitas vezes a gente se entra em conexão, né, com essa situação, tomando partido. Nós não temos que tomar partido nenhum, porque tudo isso está sendo regido pelas leis divinas. Não existe injustiçados. Isso não existe. Existe injustiça, sem dúvida nenhuma. Ai de quem causa o escândalo é necessário, mas ai de quem causa. Tudo bem, mas ai de quem causa. Então, existe injustiça, mas injustiçado aqui no planeta Terra não tem. Podemos ficar tranquilos em relação a isso. Está tudo dentro das leis divinas. Então, mas nós podemos orar para que esses irmãos nossos tenham força para suportar o que está acontecendo, porque não é moleza o que está acontecendo. Imagina, né, toda hora passando esses aviões despejando toneladas e toneladas de bombas, né, sobre ele, como nós já passamos por isso na Segunda Guerra Mundial. Muitos de nós reencarnamos logo após estamos aqui no Brasil e muitos de nós viemos desse desencarne coletivo que ocorreu lá, e daí? Estamos crescendo espiritualmente. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né, ouvindo o Tony falar, e eu falei, eu não tenho orado por eles, não. Eu vou orar, vou pedir a Deus, né, pedir a Deus que dê força para nós também, diante de tanta confusão que nós estamos vendo aqui também no nosso país. O que é ter força? Para a gente não cair no desalento, a gente não cair na revolta, a gente não assumir partido, né? A gente não entrar em sintonia com essa espiritualidade que vive, né? Que vive fomentando isso, que se alimentam desses fluidos pesados. Essas cidades que, como o Fausto estava lembrando, essas cidades que a gente vê descrito no livro Libertação, elas alimentam desses fluidos pesados.
de conflitos, de guerra, etc., etc. Por isso, tem alguns espíritos que fomentam isso. Né? Então, nós temos que tomar muito, só um minutinho, viu, Fausto? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, vamos orar sim, vamos pedir sim, mas sem tomar partido. É a única coisa que eu estou aprendendo, né, meditando, estou dividindo com vocês um pensamento próprio, né, de uma meditação que eu venho fazendo. Pois não, Fausto? Então, hoje eu estava ouvindo uma. Estão me ouvindo bem? Estou agora, estou. Hoje eu estava ouvindo uma. Não é uma palestra, mas é um curso do Jorge Larrat estava dando, Uhum. que chama Dialoga, rapaz, hein? Mesmo, é sobre o cristianismo? A cabecinha tá ficando ruim, meu filho. Tá, precisa E Fausto, é o cristianismo que está tomar fazendo? fosfosol aí para ver se melhora, viu? E do jeito que tá indo, não vai longe, não. Está cada dia melhor, Fausto. Formação de dialogadores. Ah, eu vi lá. Eu já ouvi a parte 3 e 4. E ele Legal. fez um comentário exatamente sobre o livro de libertação. Ele falou, olha, a equipe do Gregório, eles não são contra Deus e contra Jesus, Não, e nem contra o governador do planeta. Eles se julgam a justiça. Olha que interessante, né? O ponto, a gente olha, pô, esses caras vivem nas trevas, eles causam isso, mas então ele está falando, olha, o Espírito chega e fala, não, você fez isso, 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 você vai pagar por isso. isso mesmo. Você leu a introdução, né? A primeira vez que eu li o livro Libertação, que eu vi aquele juiz falando, eu dei razão para ele. Você acredita? Olha a cabecinha, né? Que ele É, vai falando, vai descrevendo aquelas coisas que aquela senhora fez, né? Até transformá-la uma pantera, não me lembro aqui, uma loba, né? Uma loba. E ele vai descrevendo os crimes e tudo, e a gente lê com pouco conhecimento da doutrina, né? Ainda com uma visão muito materialista, aí interpreta errado aquele capítulo. Parece que ali era um juiz mesmo sentado ali na cátedra dele, batendo o martelo, né? pois é. É E aí, né, a gente vê do outro lado aquela entrevista do Paulo César esquece, que eu também não guardei o nome, não, que você com passou a para mim. Ana, com a Ana Beatriz, Isso. que foi muito interessante. Muito interessante. Porque uma das coisas que ele disse foi assim: ó, o nosso grupo que trabalha no hospital, que ele trabalha, não lá no santuário, no hospital, o nosso grupo não entra numa sala cirúrgica sem antes fazer uma oração. É isso mesmo. Certinho. Porque todo sucesso que a gente consegue, não somos nós que fizemos, são eles. São eles que nos guiam. Então, a nossa mente tem que estar preparada para ser ajudada e ajudar. Então, ele fala, dá a entender assim, nós estamos no meio. Nós somos, na mão dos espíritos, o bisturi que faz o corte. Então, nós somos instrumento deles para auxiliar os que precisam de cura. E, e é muito interessante porque esse final de semana eu trabalhei praticamente sábado e domingo até ao meio-dia, quase. E dois problemas estavam me deixando maluco. E aí, no domingo de manhã, eu cheguei lá e fiz uma prece, pedi que eu pudesse. Aí, bom, final das contas, resolveu. Eu pude ir embora para casa, porque a Natália veio com o companheiro, a Carolina estava aqui, o namorado veio, e a gente acabou reunimos a família para comemorar o aniversário dessa semana, mas eles não podiam vir na semana que vem, então vieram
domingo agora. E eu consegui resolver. E aí a gente, né, eu comecei a relembrar algumas coisas que o Paulo César falou a respeito disso. Nós temos sempre caminhos para escolher. Nós temos caminhos. E não adianta o caminho que a gente escolher, a responsabilidade vai ser nossa. Ou nós vamos auxiliar alguém e também ser auxiliados, ou nós vamos prejudicar alguém. Aí eu lembrei do que o Eduardo estava falando em vidas passadas. Eu tinha verdadeira paixão por facas e por armas. Armas, assim, o design, a precisão, a confecção da faca, a confecção de uma espada, a confecção de uma arma. As coisas são milimetricamente calculadas, porque não pode haver erro, tudo tem que funcionar direitinho. Eu sempre tive uma adoração por isso. E aí, numa época, nós começamos o nosso cantinho, um trabalho à parte, em benefício da casa. E aí, um dia veio a Valéria, vocês não conheceram, provavelmente, a Valéria veio, ela estava lá e ela recebeu um espírito e ele me chamou. Falou, você está vendo o que você fez? Olha lá. E aí eu vi sentado num cavalo com aquela vestimenta das cruzadas e na minha frente dezenas de pessoas, tudo mortas. E eu segurando a espada. E aí eu comecei a entender de onde vinha essa paixão por armas e por espada. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. E foram anos e anos de trabalho até tudo isso se amenizar. Cada trabalho mediúnico, além, não só nas reuniões, mas além das outras que a gente fazia, em benefício da casa, sempre vinha pelo menos 2 dessa época cobrando isso. E aí, né, você fala, nos dias de hoje, o que estão fazendo? Eu oro por eles, mas eu oro assim. Eu peço que Deus ilumine esses corações nos momentos em que eles estão tranquilos, serenos, fazendo uma reflexão. E que essa luz do Pai ilumine e aqueça esses corações. Aqueça para que a semente do amor que tem dentro deles, que ela desabroche. E minimize o sofrimento do seu povo. Porque causa, né? Mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que responder por isso. E aí pode ser 2 coisas, né? Ou eles vieram com esse poder, porque já passaram isso no passado, por esse sofrimento de um superior deles fazer eles irem para uma guerra, enfrentar, deixar a família, e agora vieram, bom, então agora você vai ter o poder, vamos ver o que você vai fazer. Aí chega aqui, ele tem 2 caminhos. Ou ele entende isso, ou ele se corrompe. E o outro lado, que ele pode ver também, ele vem com o poder para reparar. Não só ele, mas como os outros. E aí ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer. Então ele vai de novo responder por isso. E quem é que vai fazer isso por ele? É Deus? Não,
Ele só vai conceder a bênção da reencarnação. E aí, se ele vier numa situação desses, estão em sofrimento e dor, e seu coração encher de ódio e de amargura, vai voltar de novo. Você vê, o Oriente Médio, né? Aquele pessoal, eu não sei distinguir quem é um com o outro, mas vivem brigando por causa de Jesus. Precisaria isso 2.000 anos depois. Então, uma hora reencarna de um lado, outra hora reencarna de outro. Uma hora de um lado e fica nesse ping-pong. E vai e não chega num acordo. E nenhum dá o braço a torcer. E nenhum quer desistir. Todos eles querem ter a posse da verdade. Aí nós estamos chegando no fim dos tempos. Começa o processo de transformação do planeta. O que vai começar a acontecer? Aqueles mais radicais, com certeza, vão começar a voltar para os planos inferiores, para planetas inferiores. Ah, mas foi Deus que mandou para lá? Não. É a tua consciência. Foram os teus atos, teu compromisso. Então, assim, nós espíritas temos opções de escolher, mas não podemos escolher por obrigação. Não podemos escolher por obrigação. Não. Eu vou achar o Antônio bonitinho e lindinho, porque se eu não fizer isso, eu vou pagar caro. Não é por aí. Bendito seja o esquecimento. Então temos que fazer as coisas pelos outros por desenvolver dentro de nós o amor e os ensinamentos de Jesus. Não tem outro jeito. Não tem outra. Ou a gente entra num caminho desse, ou nós vamos continuar nesse processo. E vai e volta, vai e volta. Chega lá, aprende e fala, não, agora eu estou afinado. Eu estou assim, estou beleza. Agora não tem desculpa. Chega aqui, começa tudo de novo. E aí vai. Só que isso tem um limite. Pode demorar 300, 400, 500, 600 anos, no caso do Gregório. Mas um dia chegou e falou, não, agora veio a autorização de cima para a mãe ir lá buscar ele. Mas nós vamos mandar alguém junto lá para acompanhar, para mudar um pouquinho o cenário. E aí foi. Né? Mas, e essa é a lei bendita, né? A lei do amor. Porque, por mais que nós erramos a cada encarnação, sempre vamos ter um novo recomeço. Dentro de uma encarnação, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia. Temos a opção. Se vai ser mais cedo ou mais tarde, depende de nós. Muitos começam cedo. Chico, por exemplo, começou aos 4, 5 anos. Outros começam mais tarde, com 18, 19, 20, 22. Outros começam com 30, outros com 40, né? Outros com 50. E outros, chega na hora do desencarne, quando está lá, ele entende e ele precisava fazer melhor. E aí ele se perdoa e pede perdão a todos aqueles, mas ele faz o pedido de perdão com tanta convicção que o pedido dele chega a Deus Pai. E Deus perdoa. Mas aqueles a quem mais doeu, ele vai ter que reparar.
e vai ter que reparar. Isso não tem como. Só isso. Muito bem. Quando eu, assim, só para esclarecer que é uma coisa importante, quando eu falo em Deus, eu estou falando das leis divinas, né? Porque Deus, ele atua entre nós pelas leis, né? Igual a lei da gravidade. E isso é importante a gente ter consciência disso, né? Porque ninguém está fora da lei. Tem nenhum de nós, né? E, e nós somos herdeiros do passado, né? E construtores do futuro. Então, é muito importante a gente olhar o que nós estamos fazendo hoje nas nossas vidas. Se nós estamos de acordo com as leis divinas, né? Quem tem estudado o livro O Céu e o Inferno com a gente, está tendo a oportunidade de estudar a filosofia espírita, né? Dentro do aspecto aprofundado das leis divinas, e agora nós estamos estudando as situações dos espíritos pós desencarne, né? E a relação entre a vida, né, o passado, que os levou à situação que eles estão vivendo naquele momento, e o que eles podem fazer para ter um futuro melhor. É muito interessante o estudo do céu e inferno também, mas nós estamos sobre a regência de uma lei de justiça, amor e caridade. Caridade como Jesus nos ensinou, né? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas, né? Para as imperfeições do outro, e perdão das ofensas. Então, Jesus traz aí três palavras-chave: benevolência, indulgência e perdão. Então, no nosso dia a dia, o quanto que nós estamos sendo benevolentes? O quanto nós estamos sendo indulgentes em relação àqueles que convivem com a gente? E o quanto nós estamos sendo caridosos, ou seja, a caridade desinteressada, que não espera nada em troca. A caridade de um sorriso, a caridade de um abraço, a caridade de um conselho, se a pessoa pedir, né? A caridade de um olhar amoroso, a caridade de uma oração dirigida, né? São esses três elementos que Jesus deixou muito claro a importância dele para as nossas vidas dentro do contexto da caridade, né? Dentro do contexto da justiça, a gente ainda tem muita dificuldade de entender. Então, a gente deixa que as leis de Deus atuem, né? Nós não temos, nem é nem questão de deixar, elas vão atuar. É questão da gente aceitar isso, né? E uma coisa muito interessante que eu estava ouvindo, eu acho que foi do Jorge Elar, ele falando do livro do Leon Denis, o último livro que ele escreveu, né? Agora tô igual a Faustinho, estou esquecendo os nomes, brincando um pouquinho aqui com vocês. Só um minutinho que eu vou lembrar o nome aqui. Ele falou uma coisa importante. Quando houve a Revolução Francesa, né, e houve ali a rejeição total da religião, tudo bem, né? Até aí tudo bem, mas o que aconteceu depois, no início do século XX? A perda total da fé. Esse é o pepino. Porque nós podemos não pertencer a religião nenhuma e ter plena fé na sabedoria infinita do nosso Pai. Precisa ter religião para ter fé, né? Não precisa. Nós não precisamos ser espíritas para ter fé em Deus. Nós precisamos do espiritismo para a gente desenvolver cada vez mais a compreensão das leis divinas, para a gente fortalecer a nossa fé. Mas nós podemos ter a fé. Tá? O livro chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Problemas do ser, do destino. Ele tratou, o primeiro título, quando ele lançou o livro, era O Problema do Ser e do Destino. Depois foi colocado e da dor. Por quê? Nós vivemos, né,
sobre situações de muito doloridas, né? Então, essa palestra do quem tiver a oportunidade de ver, do Jorge Alahá, é muito interessante sobre esse livro, sobre os aspectos que Leon Denis, né, vem tratar com a gente. E o grande problema do mundo atualmente, por isso que tem muita gente suicidando, crianças suicidando e tudo, é a perda da fé. Isso é um pepino muito grande. Pois não, Fausto? Olha, além da perda da fé, é da falta de amor dos pais. Porque o Também pai considera, pai e a mãe muitas vezes consideram amor o que que é? Evitar o sofrimento do filho. é isso. É facilitar tudo para ele. E aí acaba complicando. Né? Ah, nós, da década de 50, 60, 70, até 80, nós tivemos uma formação mais rígida. Né? Por exemplo, em Casabranca tinha muito disso. Os pais olhavam, só de olhar você já sabia o que você tinha que fazer. E se você não fizesse, de alguma forma ele ia fazer você fazer. Né? Ou vinha, te juntava pela orelha, mas não é assim, chegar e dar aquele. Ai, filho. Ai, é vontade de torcer mesmo, de virar aqui, de fazer. Ai, tá doendo. Ah, tá doendo? Então tá bom. E hoje não. Hoje a gente vê, né, se você fizer uma pesquisa na internet, os pais que incentivam os filhos a brigarem na escola para não se sentir inferior é grande. É, E aí, o que que acontece? O pai trabalha, a mãe trabalha, chega em casa, eles querem ter um pouco de sossego, porque vieram. E aí, o que que acontece? Em vez de sentar os dois no sofá, trazer o filho, colocar ali no colo e ficar ali, esquecer dos problemas do dia e refletir sobre a família, sobre o bem-estar, por que estão passando por aquilo. Não. E isso tem causado na juventude, além da falta de evangelização, o crescimento muito alto do ego, das paixões, do materialismo. E cada vez mais as crianças se ligam nisso. Por quê? Porque elas querem estar atualizadas, por causa dos coleguinhas da escola, por causa dos filhos dos amigos da família, e assim por diante. E aí, é mais ou menos o que acontecia lá na época de Moisés. Quem que é que eles passaram a adorar? O animal de ouro lá, o carneiro, o boi de ouro lá, que eles. é o carneiro de ouro. E é isso que está acontecendo hoje. A tecnologia traz muita coisa e cada vez mais os filhos exigem. Mas isso começou agora? Não. Isso começou há 30, 40 anos atrás. Foi no início do século XX. Existe um senhor chamado Albert Conté, se a minha memória não está me traindo, e ele criou essa filosofia materialista. Né? Inclusive, a bandeira do Brasil tem um título, Ordem e Progresso, vem dessa filosofia materialista. Nossa bandeira carrega uma frase dessa linha filosófica do materialismo. E a gente nem percebe. A gente nem percebe. Então, e aí, o que que acontece? O suicídio vem por quê? Porque a pessoa é feliz, ela sai, vai com os amigos numa festa, vai para um shopping, ela se diverte ali 2, 3 horas e volta para casa. Quando ela encosta a cabeça no travesseiro,
começa de novo todas as preocupações dela. As angústias, as tristezas, as perguntas que não foram respondidas, muitas vezes os desprezos dos pais, o que ela sofreu durante o dia de bullying ou de outra coisa qualquer, e aí fica. Aí no dia seguinte começa, né? Então, eu quero isso. Aí ganha lá um jogo, alguma coisa, uma roupa nova, fica feliz, 2 dias depois some. Tudo isso é passageiro. Os pais, né, se trabalham, vamos comprar uma casa, troca de casa, pega uma casa maior, pega um carro melhor. Quanto tempo dura isso? Dura 6 meses, um ano no máximo. Depois começam as preocupações. Aquele carro que ele comprou há 6 meses já está, vamos dizer que meio ultrapassado, já quer comprar outro, mas não pode fazer agora porque não tem dinheiro. Aí, então, essas amarguras todas, todo esse cabedal de motivos que gera a incapacidade de ter o que quer, causa distúrbio. E aí junta com os problemas. Então começam a aparecer as doenças. E assim vai. A gente vê pessoas, você fala assim, mas os velhinhos estão lá nos asilos, estão solitários. Tem lá os que ficam junto com ele, às vezes você passa lá no asilo, você vê lá os velhinhos sentados lá fora, olhando para as árvores, olhando para o céu, e quase sem ninguém conversando com eles. Aí, se você pudesse em espírito ir na casa de certas pessoas, ou de 10 casas que você passa, você vai ver que pelo menos 8 delas estão no mesmo estado. Então, a família vive, mas cada um está num canto. Se você lembrar, Antônio, a Cláudia também, lá atrás, no passado, na década de 80, chegava finalzinho da tarde, se abria a porta, ia sentava lá, punha a cadeira na rua, pegava uma xicrinha de café e ficava lá. Aí o vizinho saía, seu Antônio, como é que vai o senhor? Dona Cláudia, tudo bem? Aí senta lá, conversa, joga a conversa fora, fala de uma coisa, faz uma fofoquinha. Mas existia isso. Você saía, né, você saía de casa para ir trabalhar, você encontrava com um, com outro, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje você sai de casa, você vai trabalhar, você pega o carro, chega, ai, que engraçado, o cara toda afofada de manhã, o outro não respeita. E aí? E hoje está cada vez mais difícil a gente aprender a serenar a nossa mente. Se a gente aprende a serenar a nossa mente, a gente consegue passar um dia tranquilo, suave. Mas se não, você passa um dia conturbado. E isso tudo, Antônio, tem gerado todo esse desenfreamento de pessoas entrando em escolas, atirando, de pessoas matando a pessoa, está no trânsito, por causa de uma briguinha besta, ele para, ele bate no outro, ele agride. E aí, né, fica mais fácil. É o diabo que me tentou. E aí? Então, a gente aprender a amar faz parte, mas nós só podemos alterar o outro, ajudar ele a se modificar, por exemplo. Pela força não resolve.
pela força não resolve. Porque pela força só vai causar no outro mais estrago. A parte 3 e 4 desse dialogadores aí, desse curso de dialogadores feito ele fala muito sobre isso, desses espíritos que vêm, eu achei muito impressionante, me fez recordar muitas coisas que aconteceram no começo da minha mediunidade. Muitas coisas que aconteceram. Muitos atendimentos que a Lídia fez, que a Leda fez, pelas dificuldades que meu pai passou, pelos trabalhos que a gente tinha, muita coisa. E só hoje eu consegui compreender melhor isso. Mas vamos tentando melhorar, né? De vez em quando entra umas pedrinhas no meio da sandália assim, olha que você fizer, você tinha que entrar aí agora, aí você tem que arrumar um lugar para você se escorar, que já não dá mais para ficar num pé, porque se ficar num pé cai, aí você tem que arrumar um poste, uma árvore para você se escorar e tirar a pedrinha lá de dentro. E aí fica doloridinho lá, né? Aí você tem dois caminhos. Você pensa no dolorido, xinga ele, fica bravo, fala assim: você me paga, viu, Pedrinha? Eu vou me vingar de você, viu? Você vai ver. Eu vou passar com rolo compressor em cima de você para você virar areia. Então você fala: fica aí quietinho, ajuda os que você pode, tá bom? E segue teu caminho. Antônio, falei demais, né? Não, tá bom. Vamos trocando ideia, porque esse assunto, nós estamos falando do ponto central, né, do Evangelho, é o amor, né? Esses dias eu estava lendo uma lição do livro Pão Nosso e me botou para pensar, diz assim, disciplina é diferente de iluminação. E o que vem a ser nos iluminarmos, né? Porque, gente, o que nós podemos fazer nessa encarnação é a gente trabalhar esse universo imenso que é o nosso interior, né? É a gente procurar se conhecer cada vez mais. E o mundo é um grande espelho, né? O Faustinho estava comentando aqui das situações que a gente enfrenta, né? O trânsito, essa nova mudança que a sociedade está vivendo, né? A sociedade que se isola nas telinhas, a sociedade que conversa pouco, compartilha pouco, né? Interage pouco, né? Isso é um ponto que tem trazido muitas consequências. E o que nós podemos fazer para lidar com tudo isso, né? E estar nos iluminando. E às vezes assim, a gente tem a disciplina de fazer oração, de ir para a reunião mediúnica, ir para o trabalho no centro, isso. Mas nós estamos nos iluminando nessas atividades? Essa é uma pergunta importante que eu estou fazendo para mim. Eu estou me iluminando? O que é se iluminar? Eu estou olhando com amor para aqueles que convivem comigo? Eu estou com sentimento? O que está acontecendo dentro de mim? E a gente foge muito, hoje o mundo foge muito de se olhar para dentro. Eu lembro uma vez de uma conversa que a pessoa falou assim: a gente já entra dentro do carro, já liga o rádio. A gente não gosta de ficar no silêncio. Eu falei: não é que é verdade? A gente não tolera ficar no silêncio de nós mesmos. Nós precisamos disso. A meditação que o Faustinho está comentando, e eu tenho praticado isso já há algum tempo, é a gente ficar com o nosso silêncio, ouvir a nossa mente, que é danadinha. Ela é cheia de ilusões na nossa mente. A gente precisa falar com ela, comando. Isso não é assim, não. Né? Por que eu estou com medo? Por que eu estou preocupado com isso? Por que eu estou com aquilo? Né? Por que está vindo esse pensamento? Esse pensamento é meu? Esse pensamento é de Deus? Ele tem a pureza? A gente precisa aprender a lidar com a gente também. Nós temos um universo imenso. O que nós temos para construir o nosso futuro, gente? Nós só temos hoje, agora, nesse instante. Essa conversa que nós temos tendo aqui, aberta, sincera, ela faz parte dessa construção do nosso futuro. Na medida que a gente medita sobre a lei do amor,
né? A gente medita sobre amar o próximo como a si mesmo, que é o título central desse capítulo, né, do Evangelho. A gente está falando na mensagem de Mineia sobre o dinheiro e o amor, sobre Deus, Mamon, né? E o Deus verdadeiro. É muito interessante. Não tem problema a gente estar ficando preso no parágrafo, estar discutindo isso com o professor. Não tem problema nenhum. Nós precisamos entender isso, internalizar isso e viver isso. Gostar de viver. Né? No domingo retrasado, eu falei sobre Viktor Frankl, o sobrevivente do Holocausto. Ele tinha uma frase muito legal que ele seguia, que não era dele, era de Nietzsche. Ele dizia assim: quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem fé, vamos traduzir assim, quem tem fé em Deus, na sabedoria divina, suporta qualquer como, suporta qualquer situação, suporta uma doença, suporta uma perda material, suporta muita coisa. Porque sabe que vai passar mesmo e a sua essência nunca vai ser atingida. Ninguém consegue atingir o seu espírito. Ninguém. Só se você permitir. Se você vai só se tornar uma pessoa infeliz, causada por outro, se você permitir. Se você permitir. Esse é um pulo do gato que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. Né? Essa é a liberdade que Deus colocou na nossa vida. Nós, por exemplo, a nossa reação é nós que decidimos. Quando nós somos agredidos, criticados, como nós vamos reagir, a decisão é nossa. Se eu estou no trânsito e levo uma fechada, se eu vou buzinar, se eu vou xingar, se eu vou perseguir o cara, se eu vou brigar com ele, essa decisão é minha. Dele foi de me fechar. Agora, o que eu vou fazer com isso? A decisão é minha. Se o filho não compreende a gente, tem uma visão diferente das coisas, como eu vou reagir? A decisão é minha. Né? O Faustinho estava comentando muito da educação que nós tivemos, uma educação mais rígida. Né? E daí? Foi bom para a gente. Nós precisávamos disso. Por que muitos de nós que teve essa educação faz exatamente o contrário com os filhos, porque achou que aquilo foi um absurdo, não compreendeu. Aí está com essa liberdade, tentando compensar os filhos com coisas materiais, e o filho está precisando de um abraço, um carinho, de uma conversa. Muito interessante. Então, nós estamos vivendo um momento de desamor, né? E nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, e a diferença entre o contrário de amor é indiferença. Nós estamos vivendo um mundo da indiferença. Se não é comigo, que se dane o outro. Então, nós precisamos meditar muito sobre isso, né, gente? E meditando, como nós meditamos hoje bastante, falta um minutinho, aí eu vou fazer aquela pergunta: quem gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu faço, Antônio. Você já falou bastante. Eu vou deixar você agora ouvir. Descansar minha garganta um pouquinho. Não, foi muito bom, estudo muito bom. É muito bom a gente refletir e a gente pode demorar bastante nesse capítulo do amor, porque ele é o essencial da nossa vida, né? É que nem você disse agora, o contrário do amor é a indiferença, né? Que a gente precisa pensar sobre ela realmente, porque no nosso dia a dia, a gente às vezes fica preocupado com cumprir os horários, as coisas, mas às vezes não cumprimos, às vezes, com um olhar de perceber, às vezes, quem está precisando de um apoio do nosso lado, quem realmente está precisando de ajuda, e é através de Jesus que a gente aprende tudo isso, né? Nem você disse aí, o jugo de Jesus é suave. Então, a gente não precisa se preocupar com tudo que está acontecendo no mundo agora, nesse momento, porque está tudo na mão deles, né? Do governante da Terra. Então, assim, com agradecimento, muita gratidão mesmo, possamos elevar, assim, a Deus, nosso Pai, a Jesus, os melhores pensamentos, sentimentos,
e desse momento que a gente estuda, os amigos espirituais que nos acompanham e nos envolvem, que eles também possam estar sendo ajudados em algumas palavras e também a nós meditarmos o nosso silêncio interno para poder entender mais ainda a vida espiritual. E assim possamos enviar os amigos que estão necessitados a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixe, Pai, entregues a tentações e nos livre de todo e qualquer mal. Assim seja. Muito bem. Muito agradecido por todos. E a turminha que está aqui, viu? É muito bom estar com vocês. Tchau, gente. Tchau, Dona. Tchau, Faustinho. Faustinho, muito bom, viu?